Olá, meus caríssimos irmãos de fé, estamos aqui para mais um vídeo sobre as perguntas do YouCat. A pergunta de hoje é a pergunta de número 130, mas antes de dizer qual é a pergunta de hoje, se você assistiu o vídeo de ontem, você já sabe qual é a pergunta, mas se você ainda não viu o vídeo, está vendo esse pela primeira vez, é evidente que você não é inscrito. Então, fica aqui o convite para que você se inscreva, ative o sininho para você receber todos os dias as notificações quando eu gravo um vídeo novo, quando eu publico um vídeo novo, né? 7 horas da manhã e no sábado às 18 horas. Também deixa aí o seu gostei e espalhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, para os seus amigos, para os seus conhecidos. Isto feito, então, nós vamos para a pergunta de hoje, que é a pergunta 130, como eu já falei. São também nossos irmãos e irmãs, os cristãos não católicos? Essa é a pergunta que nós vamos conversar no dia de hoje. Então, meus caríssimos irmãos de fé, essa pergunta de hoje ela é uma pergunta que eu acredito tem uma ligeira impressão de que tem muito católico que não sabe disso. Tem muito católico que não passa nem perto do seu pensamento esta ideia e isso que está aqui. Que é um povo que vê um crente, como se costuma dizer, né? Porque crente é todo aquele que acredita, né? Mas na linguagem popular, crente é o evangélico, crente é o protestante. Crente é aquele que dá outra religião, né? Os irmãos separados, aqueles que gostam de usar as palavras assim eufêmicas, né? Com eufemismo, ou seja, uma palavra assim mais enfeitada, né? Para não ofender tanto, diz assim, os nossos irmãos separados. Mas no fim não dialogam, não querem diálogo, não querem aproximação, não querem nada com nada de outra religião, ó, tchau. Tchau e bênção, não quer nem saber. Né? Então, para essas pessoas que são totalmente aversas àquilo que nós chamamos de ecumenismo, aquelas pessoas que são totalmente discordantes de algumas coisas, chama a atenção, né? Tem que ter cuidado para não ser herege. Né? Porque tem uma linha na Igreja Católica que fala muito de heresia. Né? Falando, tá, herege aqui, muita heresia. Né? Tá. Pois o herege, para quem não sabe, o herege é aquele que seleciona. É como se nós tivéssemos aqui essa prateleira. Vamos supor que a Igreja Católica, essa aqui é a prateleira da Igreja Católica. Essa aqui. Né? Ali não interessa, as outras não interessam. Então, essa aqui é a prateleira da Igreja Católica. Aí na prateleira da Igreja Católica nós temos sacramentos, nós temos doutrina, nós temos os concílios, nós temos os papas, nós temos os pronunciamentos, nós temos as posturas. Então, aquele que é católico, ele pega tudo e ele aceita tudo. O herege não. O herege ele escolhe. Ele fica com esse aqui, fica com esse aqui, vai selecionando. Quando chega aqui, ele encontra aqui a palavrinha, deixa eu ver, ecumenismo. Não, isso aqui fica aqui, eu não quero saber disso. Então você se transforma num herege. Simples assim. Se tem uma coisa na igreja e você diz, isso aí eu não gosto, isso aí eu não quero saber. Então, bem-vindo herege. Né? Porque o herege é aquele que vai recortando aquilo que a igreja ensina. E o que a igreja ensina para nós sobre os outros cristãos que não são da Igreja Católica? O que a igreja diz? Vamos lá. Começa com a palavra todos. E eu sempre gosto dessas palavrinhas porque quando elas aparecem, elas não deixam margem para nenhum tipo de exclusão. Se você não quer que se entenda no universal, então não use a palavra todos. Se a igreja está usando a palavra todos, então é porque ela quer que você entenda. São todos. Todos é todos. Aqui na China, nos Estados Unidos, em cima da terra, debaixo d'água, em qualquer lugar que você vá. Todos quer dizer todos. Então, se todos quer dizer todos, então você tem que entender todos. Não é óbvio? Não é coisa clara? Pois então. Então, todos os batizados pertencem à Igreja de Jesus Cristo.
Depois disso daqui, meu filho, só se fizer um desenho. Precisar desenhar, a gente pode fazer pegar um quadro ali, fazer um desenho para que você compreenda, né? Mas todos os batizados pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Todos os batizados, meu querido. Todos. Vou dizer mais uma vez. Todos os batizados pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Aqui, preto no amarelo, né? Porque as letras do Yucat é assim, né? Tem uma partezinha amarela, né? Senão era preto no branco, né? É preto no amarelo aqui. Portanto, continua o catecismo, também os batizados que se acham separados da total comunhão da Igreja Católica, na qual persiste a Igreja de Jesus Cristo, são com razão chamados cristãos e são, assim, nossos irmãos. Então, para que briga? Para que tanta discordância? Né? Veja a expressão que o catecismo usa. Separados da total comunhão. Eles estão separados da total comunhão. Não quer dizer que eles não têm comunhão nenhuma. A comunhão que nós temos com eles não é completa. Está imperfeita. Está faltando alguma coisa. Mas existe um tipo de comunhão. Existe uma comunhão imperfeita, parcial, incompleta, o que você queira chamar. Mas existe um quê de comunhão. E termina dizendo, assim, portanto, eles são nossos irmãos. E tem mais. As divisões da única Igreja de Cristo, a Igreja ela é única. Tudo bem, já falamos disso no vídeo anterior. E os motivos pelos quais ela é única. Mas as divisões desta única Igreja de Cristo acontecem por causa de adulterações do ensinamento de Cristo, erros humanos e escasso espírito de reconciliação, na maioria das vezes, por parte dos representantes de ambos os lados. De ambos os lados. Os cristãos atuais não têm nenhuma culpa dos cismas históricos da Igreja. Foi exatamente isso que eu falei no vídeo anterior. Os filhos dos cristãos luteranos, batistas, da Assembleia de Deus, da Maranata, da Anglicana, da Universal e assim por diante, né? Essa geração que está aqui, ela tem culpa de que lá o fundador, o Edir Macedo, Davi Miranda, Lutero, às vezes nem conhece. Tem culpa das brigas dos antigos? Fulano de tal brigou lá com outro, fundou uma outra igreja. E os filhos deles, dos filhos que estão chegando, tem culpa disso? Tem que entender que alguma coisa precisa ser feita. Os cristãos atuais não têm nenhuma culpa das brigas, das divisões, dos cismas históricos da Igreja. O Espírito Santo age também nas comunidades eclesiais separadas da Igreja Católica, em benefício da salvação das pessoas, porque Deus quer a salvação de todos e por causa disso, Ele também age nas igrejas separadas. Isso aqui tem gente aí que deve estar até caindo da igreja, da cadeira, né? Está escutando isso, né? Mas não sou eu que estou falando, não. Estou lendo aqui o que está escrito no catecismo, né? Não vão me chamar de herege, não, porque eu estou lendo o que está escrito no catecismo. E esse catecismo foi aprovado pelo Papa Bento XVI, o Papa que todo mundo, a linha tradicional aí diz que é o Papa, né? Então, antes de falar, porque não vão dizer que foi Francisco. Foi Francisco que escreveu. Depois nós vamos ler também textos aqui de Papa Francisco, né, para vocês verem. Mas aqui é aprovado pelo Bento, o Papa dos tradicionalistas, né? Dizem, né? Mas tá bom. Fazer o quê? Então, o Espírito Santo age também nas comunidades eclesiais separadas da Igreja Católica. Também age. Não age só na Igreja Católica. E pode estribuchar, pode doer em quem doer, mas essa é a fé da Igreja Católica. A Igreja Católica
está dizendo que o Espírito Santo age também nas comunidades, aqueles que estão separados. Luterano, anglicano, batista, da Universal também. E pode fazer a lista. Tem uma lista aí de igreja evangélica, de igreja protestante, os mormons. Faz a lista aí. O Espírito Santo também age nessas aí. Não é só na igreja católica. E ponto final. Ponto final não, tem uma vírgula aqui. Em benefício de quê? Da salvação das pessoas. Por que nós devemos reconhecer que ele age lá? Porque lá também tem seres humanos. Lá também tem pessoas que Deus quer salvar. Por que ele vai agir só na igreja católica? Começa para boi dormir. Então, todos os dons aí existentes, como a Sagrada Escritura, os sacramentos, a fé, a esperança, o amor e os outros carismas, provêm de Cristo. Onde vive o Espírito de Cristo, há uma dinâmica interior no sentido de uma reunificação, porque o que pertence a todos quer crescer com todos. Então, os caríssimos irmãos e irmãs de fé, essa pergunta de número 130, ela quer nos dizer exatamente isto, né? Não podemos que esquecer tanta briga, tanta divisão e saber que Deus também, Ele está presente nas outras denominações, nas outras religiões, inclusive, e até mesmo naqueles que nem têm fé, Deus também age, né? Termino como terminei o vídeo de ontem, né? Quem puder entender, entenda. Tchau. Até o nosso próximo vídeo. Até a nossa próxima reflexão.